Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos entrando. Já vai escrevendo aí de qual cidade você está me assistindo. E hoje um tema muito importante e para todos os temas importantes eu tenho uma convidada mais do que especial, que é a Vanessa, nutricionista funcional, que trabalha lá na clínica Schunk. A gente vai conversar, nós vamos passar uma informação aqui de altíssima qualidade, até porque o tema hoje é um tema extremamente que está em alta, as pessoas estão procurando, que são as canetas emagrecedoras, né? E de fato já começo aqui minha live falando de alguns alertas, porque tem muitas pessoas usando essas canetas de maneira inadequada, gerando os efeitos colaterais. E é isso que a gente quer falar, né? Às vezes a pessoa imagina que o efeito colateral é provocado pelo medicamento, mas esquece que os seus hábitos de vida, a sua alimentação, sua suplementação, o seu sono, ele com certeza minimiza ou evita 100% alguns efeitos colaterais indesejáveis. Legal? Então, pessoal, já vai entrando aqui, escreve de qual cidade você está me assistindo, tá? Se é daqui de Vila Velha ou da Grande Vitória, ou se você está assistindo fora do estado, do Espírito Santo, se você assiste de São Paulo, interior de Minas, ou do Nordeste, do Norte do país, ou até fora do país. E já vai compartilhando aqui, ó, aperta o aviãozinho, porque eu sei que você conhece uma pessoa que já usou ou está usando essas canetas emagrecedoras e talvez está passando mal, tendo alguns efeitos colaterais, e aí realmente a pessoa desiste o tratamento no meio do caminho, né? Solange tá falando de Curitiba, na área de Belo Horizonte, Letícia, de Colatina, todos sejam bem-vindos. Então vamos lá, a Vanessa já entrou, vamos trocar uma ideia aqui, Vanessa. Show. Cadê você? Vanessa. Eu vou mandar um convitezinho aqui para você. Daniela, ela é de Elias Fausto. Eu não conheço essa cidade. De onde que é Elias Fausto? Bom dia, Vanessa. Bom dia! Todo mundo aí animado com a nossa live hoje, que ela tem um assunto super requisitado aqui nas redes sociais, né, doutor? Quando a gente abre as caixinhas de perguntas, hoje é um tema que está mais em alta, um tema muito procurado. E, obviamente, nada melhor do que a gente fazer esse bate-papo para estar esclarecendo algumas dúvidas, passando informação, algo que a pessoa já pode começar a colocar em prática, né, não, Vanessa? Isso aí, muito bom. Isso aí é uma Vanessa, vamos dúvida lá. muito comum. O Pode pessoal já falar. tá. Temos 3 minutinhos de live. Convite para o pessoal compartilhar aqui, tá? Aperta o aviãozinho, compartilha aí com suas amigas. Você que é da área de saúde, compartilha aí se você é nutricionista, se você é educador físico, se você tem algum paciente ou algum aluno que está usando essas canetas emagrecedoras. É algo corriqueiro lá na nossa clínica, né? Paciente que a gente faz esse acompanhamento e já falo um alerta aqui para todos, né? Nós como profissionais da área da saúde, Vanessa como nutricionista, eu como médico, o nosso intuito aqui é passar a melhor informação e servir de alerta, porque o que a gente tem visto de pessoas usando de uma maneira inadequada, sem acompanhamento médico, e acaba que os efeitos colaterais, eles com certeza vão aparecer, se você não fizer o que tem que ser feito. Ou muitas vezes, Vanessa, a pessoa está usando no momento errado, né? É o que eu mais vejo. E um dado alarmante, na verdade, curioso, né? As pessoas hoje, quando vão fazer uma busca no Google, tem um Google Trends, né? Elas deixaram de escrever como emagrecer. Antes elas buscavam como emagrecer. Aquele hábito que boa parte das pessoas, eu, quando vou procurar alguma coisa no Google, a gente digita uma frase, né? Agora mais no chat GPT, mas no Google as pessoas escreviam antes como emagrecer. Agora as pessoas já estão escrevendo qual remédio tomar, né? Exato. Então, isso mostra que as pessoas não querem é, passar pelo processo, entender que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, mudar os hábitos. As pessoas já querem entrar logo de cara
com medicamento. E é aí que mora o perigo, né? E é aí que realmente as pessoas estão tendo bastante efeitos colaterais e esses efeitos colaterais podem ser irreversíveis. Podem ser irreversíveis. É isso que a gente quer falar e é isso que a gente quer passar para vocês toda o nosso contexto dentro da nutrição, dentro da área médica, do que a gente pode estar fazendo para minimizar esses efeitos colaterais. Isso aí. As canetas emagrecedoras, elas tinham que ser mais encaradas como uma parte do processo, como do que hoje elas são vistas como um protagonista, né? Perfeito. Na verdade, elas são uma oportunidade de você fazer uma mudança no estilo de vida. Então, assim, a gente vai falar muito aqui nessa live sobre a oportunidade que o paciente tem de começar a viver o jejum intermitente como estilo de vida, né? Através Exato. das canetinhas. Isso é uma das coisas. A outra coisa também é a mudança do comportamento alimentar. O que, que ela pode estar incluindo na alimentação dela, que aí é aquele emagrecimento que a gente chama de definitivo, né? Acaba sendo uma mudança tão legal que a pessoa não volta para os velhos hábitos, né? Aproveita esse momento da canetinha. Mas aí, antes disso, a gente tem muito mais para falar aí, né, doutor? Perfeito, Vanessa. Você colocou muito bem, né? Palavra-chave, oportunidade, ferramenta, né? Então, Exatamente. quando fala de ferramenta, não é ela que é a protagonista, né? Ela é um coadjuvante nesse processo. E as pessoas inverteram isso. E assim, é fácil, porque quando eu falo fácil, porque mesmo as pessoas tendo hábitos ruins, às vezes ela consegue emagrecer, né? Só que pode ser a duras penas, perdendo massa magra, caindo cabelo, afetando a microbiota intestinal, que isso é uma coisa que pode ser irreversível a longo prazo, né? E aí entra o ponto que você colocou muito bem, jejum intermitente, que é uma oportunidade da pessoa, né, tá introduzindo no seu dia a dia o jejum intermitente como uma ferramenta otimizadora e, principalmente, tá, que vai manter o seu peso após o término do tratamento dessas canetas emagrecedoras. Inclusive, Vanessa, sexta-feira eu vou palestrar num congresso muito conhecido aqui no Brasil, em São Paulo, um congresso científico de longevidade, e realmente eu vou estar falando isso. Eu vou estar falando de como o jejum intermitente gera essa autonomia na saúde metabólica da pessoa pós-uso dessas canetas emagrecedoras, seja a semaglutida, que é o Ozempic, ou seja após a tirzepatida, que é o Mounjaro, né? A gente está falando aqui dos nomes comerciais. Uhum. Então, sexta-feira eu vou falar para um congresso médico e vou mostrar todo o meu conhecimento, o que eu faço de associação do jejum intermitente com o uso dessas canetas emagrecedoras. E já vou adiantando aqui, né? Dificilmente eu prescrevo doses altas, eu prescrevo doses baixas e, obviamente, essas doses baixas minimizam muito os efeitos colaterais e é claro que a gente deixa bem alicerciado o estilo de vida, alimentação, sono, suplementação, que isso aí realmente faz, como você muito bem colocou, o emagrecimento anabólico. O que é emagrecimento anabólico? Emagrecer e permanecer magra sem mudar a sua taxa metabólica basal, porque massa magra é algo crucial. Mas a gente tem muita coisa para falar aqui, né, Vanessa? O pessoal já está entrando, vai compartilhando, já vão deixando as suas dúvidas aqui. Vanessa, pode começar dentro do contexto que você acha que é interessante de alimentação, dos efeitos colaterais. E talvez eu vou colocar alguns casos aqui que eu atendo, que do dia a dia, que você também atende, porque as pessoas se identificam com casos clínicos, né? Isso aí. Então, eu falo sempre assim, que quando o paciente chega nesse momento, eu preciso emagrecer, duas coisas vão ditar aí esse emagrecimento. Um é a velocidade que ele quer esse emagrecimento. Tudo que é muito rápido para perder é muito rápido para ganhar. Se a pessoa não faz essa mudança aqui na cabecinha dela. Então, assim, quando o paciente chega lá na clínica, por exemplo, vai passar pelo Dr. Wesley, ele recebe uma aula sobre o que é alimentação saudável. Porque se Perfeito.
uma coisa que isso é uma prática assim, nova nos médicos hoje em dia, né? De falar tanto de alimentação. O Dr. Wesley tem essa noção de quanto é importante a alimentação para um tratamento como um todo de obesidade e sobrepeso, né? E aí, isso é a primeira coisa que eles recebem lá. É inegociável, né, Vanessa? Sono e Inegociável. alimentação, não dá para negociar. Qualquer Isso tipo de aí. tratamento não dá para negociar. Se é emagrecimento, de longevidade, tratamento, seja de qualquer coisa, de estilo de vida, né? A gente precisa, porque a base de tudo está lá no nosso intestino. O intestino funcionando bem, a gente tem todo o resto, são impactos em várias áreas do nosso corpo, e inclusive no emagrecimento. E aí, se a gente vai lá, a gente faz essa retirada do glúten, na verdade é a substituição, né? A gente tira o glúten e coloca outros alimentos no lugar. As Perfeito. pessoas não vão ficar sem comer porque pararam de comer o pãozinho delas, não. A gente entrega uma gama de alimentos e aí ela começa a trabalhar para essa base ficar muito bem feita. A partir daí, sim, a gente entra com a medicação, entra com a suplementação e tudo funciona de uma forma muito mais potencial, porque você preparou o terreno, né? Uma coisa que o Dr. Wesley sempre fala muito, preparar o terreno para a gente chegar com a medicação. Aí sim, a medicação ela entra como coadjuvante, sem tantos efeitos colaterais, que é o mais importante, porque tem paciente que chega ao ponto, as pessoas que chegam lá já usando uma medicação, né, muitas vezes acontece, e já fica assim, eu acho que eu não vou mais querer, porque eu tô tendo muito colateral, eu tô tendo muita diarreia, muito não sei o quê. Constipação. Constipação, tem gente que chega lá muito constipado e é uma coisa terrível, principalmente mulheres que já têm uma tendência, né, de ter o intestino mais constipado. Gente, é terrível viver assim. Então, quando a gente faz a coisa do jeito certo, a gente não tem esse problema, que é o que acontece lá no consultório. As pessoas vão emagrecendo de uma forma natural, né, sem essa problemática toda. E a alimentação é crucial nessa hora. Muito importante. Exatamente, Vanessa. Então, o cenário: o paciente chega lá na clínica, a gente faz esse recordatório alimentar, dá uma aula de alimentação, né? Eu, como médico, com certeza já faço análise dos exames laboratoriais, vejo a parte de vitaminas, minerais, ou seja, a bioquímica da pessoa, e a gente já começa a trabalhar em cima de hábitos de vida, sono, que é o ciclo circadiano, alimentação, hidratação, gerenciamento do estresse, alimentação. Já vou criando o alicerce. Imagine um prédio, eu vou colocando ali os pilares, né, a fundação, para depois entrar com a cerejinha do bolo, que é o medicamento. Então, nunca eu começo usando o medicamento antes de preparar isso. Porque se a pessoa faz o inverso, ou seja, aquele ditado, né? Acho que é ditado, passar o caminhão na frente dos bois, realmente as pessoas vão ter os efeitos colaterais momentâneos e até a longo prazo. E é aí que realmente as pessoas encorajam a usar, ou falam mal, ou muitas vezes, né, jogam dinheiro fora. Né? Não, gastei não sei quantos mil reais. É um tratamento caro, a gente sabe. E aí, infelizmente, a pessoa perde a oportunidade de usar uma ferramenta dentro desse contexto. E aí, Vanessa, esse bate-papo, aliás, esse bate-bola que a gente faz. Eu falo de alimentação e depois eu passo para a Vanessa que ela reestrutura a parte dos macros, micronutrientes, faz Isso. os cálculos ali da taxa metabólica basal, calcula certinho o plano alimentar de acordo. E por falar de plano alimentar, a gente gosta muito de qual estratégia, assim, que você até falou, nossa, é uma oportunidade a pessoa estar fazendo um jejum, low carb. Por que a gente gosta desse jejum, da low carb, dentro dessa estratégia inicial ali, né? Como tratamento, às vezes a pessoa que quer não só usar durante, mas depois do término do tratamento. Exatamente. O que que a gente faz? Primeira coisa, né? A gente faz, como a gente já falou aí, a retirada desse glúten, faz a substituição dele, que é uma das partes assim inegociáveis do tratamento, porque você já começa um processo ali de desinflamar seu corpo, começa a manter a absorção melhor de nutrientes ali naquele intestino quando ele está bem reguladinho. E aí
tem a questão do jejum intermitente. O jejum intermitente, se você não estiver usando a canetinha, já é uma estratégia excelente para quem quer perder peso, principalmente para quem tem aquela gordura visceral, efetiva ali, muito volumosa, né? A gordura na circunferência da cintura. E eu acho que é uma das dores maiores das mulheres hoje é a barriguinha, né? A pontinha da barriga, a barriguinha que tá ali com aquele umbigo mais profundo. O jejum intermitente, gente, sem canetinha, sem nada, ele já é a estratégia para a gente acabar com isso daí. Então, ele já vai te ajudar na perda de peso. Imagina você usando ele, usando essa estratégia com a canetinha. O potencial é incrível, tá? É uma estratégia incrível de emagrecimento. E aí, o que a gente faz? A gente começa ali, jejunzinho de 14 horas, que é fácil de fazer. Daí, algumas semanas, a gente vai escalar esse jejum para 16 horas. E aí, eu tenho pacientes que hoje fazem o jejunzinho de 16 horas, que é um jejum fácil de fazer. E uma vez ou duas na semana fazem lá 22 horas, 20 horas, porque dá aquele reset legal no corpo da gente e também na questão da energia da gente. A gente, Isso. quando sai de um jejum intermitente, de uma janela muito grande de jejum, assim, de 20 horas, 22 horas, vocês não têm noção da quantidade de energia que a gente fica. Tem gente que vai falar, ai, mas eu vou ficar sem comer, eu vou ficar sem energia. Não é assim, gente. Um jejum intermitente bem estruturado, com uma janela alimentar ali focada no seu objetivo, feita para você, você vai ter energia e é uma coisa assim, libertadora. É uma estratégia que se adota para a vida, tá? Jejum intermitente é uma coisa que o Dr. Wesley faz, eu faço há muito tempo já e assim, é uma estratégia para a vida, é estilo de vida, né, doutor? Exatamente, Vanessa. Aí você colocou um ponto muito bom, né? Que assim, o jejum, durante o processo, além de otimizar a ação do emagrecimento, melhora a sua energia e seu foco, porque ele, de fato, você está recrutando um outro tipo de energia, aumentando seus corpos cetônicos e você fica mais focado e concentrado. Ele também, nesse processo, diminui bastante, otimiza a ação do medicamento para controle da compulsão alimentar, porque regula a leptina e a grelina. Fora que você está junto com a janela de alimentação, sem alimentos inflamatórios, você está melhorando o seu intestino, diminuindo a inflamação, né? Aí entra a importância da janela de alimentação, como a Vanessa mesmo disse, sem trigo, né, glúten, sem açúcar, o mínimo possível de lácteos, zerar 100% os industrializados, corantes, aditivos químicos, porque não adianta você estar, por si só, fazendo um jejum e não se alimentando ou nutrindo de uma maneira inadequada. Seu corpo precisa de nutrientes. Jejum não é passar fome, ou tampouco você, quanto mais tempo de jejum, melhor é. Não, existe a janela de alimentação. Aí o nome vem da intermitência. Uma hora você está descansando, purificando o corpo, outra hora você está nutrindo. Então, por isso que a gente leva muito a sério isso e bate bastante nessa tecla de que como o jejum é uma ferramenta que encaixa perfeitamente nisso, certo? Pode ser previamente, a pessoa começa sem usar essas canetas, e aí a gente já vai alinhando, como eu disse, o estilo de vida, melhorando a nutrição, melhorando a parte bioquímica da pessoa. Alguns pacientes vão precisar de reposição de ferro, reposição de vitamina D, reposição de vitamina B12. Depois a gente vai falar mais especificamente desses suplementos. E aí, a pessoa, quando vai começar a fazer o uso dessas canetas, ela já está com o corpo preparado. E aí que ela tem menos efeito colateral. E outra coisa, tá? Ela vai gastar menos dinheiro. Por quê? Porque ela não vai precisar de doses tão altas. E se não precisa de doses altas, também diminui, além do custo, a questão dos efeitos colaterais, certo? Porque quanto maior a dose, possivelmente maior os efeitos colaterais. Isso é racional aqui, né? Então, se eu uso uma dose maior desses medicamentos, a tendência é você ter mais efeito colateral. Se eu uso uma dose menor, menos efeito colateral e, consequentemente, eu consigo, não só isso, economizar dinheiro, certo? E Exato. tempo de tratamento.
tempo de tratamento. Por quê? Eu estou fazendo jejum, eu estou fazendo uma low carb e eu estou fazendo um estilo de vida. Só que, infelizmente, as pessoas não querem pagar o preço, né, Vanessa? As pessoas, elas querem uma coisa rápida, instantânea. Como eu disse aqui, as pessoas estão buscando qual remédio emagrecer, para emagrecer. As pessoas, qual remédio tomar? As pessoas não estão buscando como, Como? né? E Exato. esse como nunca pode ser primeira escolha o medicamento. E é isso que a gente tem que deixar bem claro. Existe todo um acompanhamento, tá? Legal, Vanessa. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Vamos falar de alguns efeitos colaterais específicos. E a gente faz um bate-bola aqui dos principais efeitos. Quais são os principais alimentos e suplementos que a gente pode estar usando comitantemente. Legal? Vamos lá, Vanessa. Qual o efeito colateral que você mais vê ali das pessoas que estão usando essas canetas emagrecedoras? Eu acho que os campeões aí são as náuseas e a constipação, mas o mais problemático, na minha opinião, é a constipação. Certo. Alguns pacientes têm raros casos, tem alguns casos acontece do paciente soltar demais esse intestino. Já tem outros casos, a maioria mesmo é a constipação, que a gente vai lá, por isso que é importante ter alimentação, tá, gente? Se você vai lá comendo só quando tem vontade durante esse tratamento, você acaba comendo menos do que você deveria, menos fibras, ingerindo menos água, e aí o problema acontece. Então, a primeira coisa que eu falo sempre, não deixe de beber água. Você tem que estar sempre aqui, ó, garrafinha na mão, tomando sua aguinha, para a gente manter ali uma hidratação e com isso o intestino acaba funcionando melhor. E as fibras são super necessárias nesse momento. Por isso que é importante a gente manter as porçõezinhas de frutas dentro dessa alimentação, manter os alimentos pré-bióticos, né, as fibras aí que a gente tem nos alimentos. E até mesmo para quem gosta, para quem curte uma alimentação mais probiótica, a kombucha, que Legal. como a gente fica um pouco sem vontade de comer, não tem muita. Fica com aquele certo. Não quero, não estou com vontade de comer. Os alimentos muito palatáveis, eles ajudam nesse processo. Então, a kombucha, Legal. para mim, é um negócio que sempre se encaixa muito bem. Né? Além de ajudar nessa microbiota intestinal, ela tem um sabor bem evidente. Né? É o refrigerantezinho saudável da gente, né? Que eu gosto muito de colocar, incluir aí nos tons alimentares. E praticamente nada de caloria, calorias bem pequenas e ajuda no processo de emagrecimento. Faltou alguma coisa aí, Dudu? Não, é isso mesmo, perfeito, né? Alimentos pré-bióticos, que são frutas, legumes, na janela de alimentação, e a gente gosta muito da estratégia low carb. Com certeza não pode faltar esses alimentos ricos em probióticos, né? Pode ser o vinagre de maçã, o shotzinho, pode ser a kombucha, enfim, acho que depende muito do que a pessoa ela está disposta a investir, né? Se bem que o vinagre de maçã é um alimento extremamente versátil e bem barato, super em conta. Então vale muito a pena a gente estar introduzindo esses alimentos. E aí, falando de suplementação, dentro dessa principal queixa, que é constipação, que você acha sobre os probióticos, né? Eu acho que assim, eu tenho. Lá atrás eu imaginava que probiótico era bom para todo mundo tem que tomar à torta e à direita, né? E mudou muito esse conceito, né? Porque eu lembro que todas as minhas receitas, o paciente chegava lá, independente da queixa, passava probiótico. Não é bem assim, né? Então, é mais importante a gente mudar a alimentação, os hábitos, do que usar o probiótico. Mas existe um suplemento que ele não é probiótico, mas que eu acho que ele encaixa perfeitamente, é um suplemento que restaura o epitélio intestinal, né? Ele é rico ali em vitamina D, vitamina C, zinco, ele tem a beta-glucana, que é o Guardian, né? Eu gosto muito, já falei deles aqui, desse suplemento da Central Nutrition, tá? E sem conflito de interesse, porque eu gosto dele, eu acho ele interessantíssimo, ele encaixa perfeitamente nas pessoas que querem ter uma saúde intestinal como um todo e principalmente as pessoas que têm alguma doença autoimune.
porque a doença autoimune começa lá no intestino, ou seja, o intestino permeável, leaky gut. Então, assim, se você tem uma doença autoimune, assim, você não tem que tomar, você deve. Tem que fazer parte do seu tratamento, igual dormir bem, igual você se alimentar sem glúten, sem trigo. Então, é importante. E dentro desse contexto da constipação, eu vejo que os pacientes que estão usando essas canetas emagrecedoras, o Guardian ajuda muito, muito, muito mesmo dentro da restauração do epitélio intestinal. Porque ele também, além disso, ele tem glutamina, que nutre os enterócitos, vitaminas, minerais, que vão restabelecer e nutrir ali os enterócitos, que são as células do nosso intestino. Aí perguntaram aqui, chama Guardian, eu vou escrever. A gente prescreve bastante, né, Vanessa? Sim, o Guardian, ele é muito importante nesse processo, inclusive porque, como às vezes as pessoas, né, vêm de uma alimentação mais bagunçadinha, aí chega aqui no consultório, a gente troca isso. Tem gente que no primeiro momento sente um pouquinho o impacto. E o É, Guardian, ele ajuda a restabelecer essa microbiota. E eu falo assim, gente, é como se a gente estivesse plantando na microbiota boas cepas ali. A gente tem ali, é como se fosse uma sementinha junto com os adubos ali. Vou falar de um jeito bem fácil de entender. E aí, com a alimentação, a gente continua nutrindo esse terreno. E aí a microbiota sempre vai se restaurando para cada vez melhor. Então, assim, eu acho também, o Guardian, ele é importantíssimo, melhora a imunidade desse paciente, né? Paciente que vive aí, volta e meia uma gripe, volta e meia um problema, fantástico. o Guardian, ele ajuda muito, tá, gente, na imunidade. Às vezes vocês ficam aí comprando aquela vitamina C que a gente conhece, aquilo ali, ó, não dá É. nada. Vai, nutre a sua microbiota, que as coisas mudam da noite pro dia, assim, é bem legal. E as pessoas perguntaram aqui, Vanessa, como usa o dose de ataque durante 15 dias, de manhã e à noite. Então, é, crianças qual idade? Eu não sei, tá? A idade teria que saber qual idade de criança, né? Da criança. Porque se for criança de acima de 8 anos, eu não vejo problema tomar um sachê. Então, adultos, dose de ataque, um sachê ao acordar em jejum e uma à noite durante 15 dias. Depois, durante 3 meses, 6 meses, um sachê ao dia como dose de manutenção, tá? Legal? Então, guarde dentro desse contexto da saúde intestinal, principalmente para quem está constipado, ajuda muito dentro dessa parte da suplementação, fora alimentação, né, Vanessa? Isso E aí, aí. Vanessa, puxando o gancho aqui, que a gente falou bastante de jejum, nós falamos de alimentação saudável, low carb, e as pessoas não sabem como quebrar o jejum, né? Elas não sabem qual é a melhor estratégia. A gente falou da low carb, a gente gosta também um pouco da cetogênica, né? Da mediterrânea. E aí, pessoal, eu tenho um e-book, tá? Que eu criei juntamente com a minha esposa, a Carla, que é médica, que é um e-book bem interativo, que é de 60 receitas para quebrar o jejum. Mas lá não se restringe a um e-book de receitas, mas também ensina a você dar o primeiro passo para fazer o jejum. Então, quem quiser adquirir, é um e-book pago, digita aqui receita ou receitas, que você vai receber um direct no seu Instagram, aliás, uma mensagem no seu direct do seu Instagram, e você vai receber o link de pagamento, tá bom? Se chama 60 receitas para quebrar o jejum. É só você digitar aqui receitas que você vai receber esse link. Legal? A Camila perguntou aqui, ó, bariátricos, pode tomar esse guardo? Deve. Com certeza você tem que tomar o Guardian, tá? Bariátricos, além disso, tem que repor a vitamina D, repor, que tem inclusive no Guardian, tem que repor a vitamina D, aminoácido, entre outras coisas que a gente sabe de vitaminas e minerais, tá? Vanessa, então a gente falou da alimentação, desculpa, a gente falou aqui de constipação, Uhum. vamos falar aqui de um outro efeito colateral que é bastante comum. Qual outro que você percebe no seu dia a dia ali que é, infelizmente, bem comum? Quando a pessoa faz esse uso sem um acompanhamento, é muito comum ela ter muita náusea.
o esvaziamento gástrico ele fica demorado. Então, se a gente pega e ainda come errado, porque tem gente que vai buscando as alternativas, né? Ai, mas esse alimento fit aqui do supermercado. Ai, mas isso aqui. Cara, você tem que ter uma alimentação bem estruturada, porque é importante que nessa janela alimentar que a gente faz, a gente não tenha as porções com muito volume. É a hora da gente aproveitar e comer pouco volume de alimentos. E a gente consegue isso com os alimentos mais pobres em carboidrato, por exemplo, né? Se a gente começa ali, vamos fazer a parte da proteína bem feitinha, os ovos, a gente tem as carnes. Eu prefiro sempre dar uma ênfase às carnes brancas, porque tem maior digestibilidade, né? É mais rápido ó, a digestão dessas carnes, além de ter um pouco mais, assim, serem carnes mais menos inflamatórias do que a carne vermelha, por exemplo, que é uma carne mais pesada para digestão. Então a gente abusa aí dos peixes, das aves, né, nesse momento. E Dentro da janela de alimentação, né, Vanessa? é isso E- aí. Dependendo do tempo de jejum, por exemplo, a gente é muito comum fazer o jejum de 16 a 18 horas ali. E aí a gente encaixa até quatro refeições, refeições nessa janela alimentar. Porque aí a gente consegue colocar um volume que não fique aquele estômago pesado, aquele mal-estar, né, durante todo o dia. E a gente consegue fazer uma boa entrega. A entrega calórica exata ali para aquele paciente e a entrega que é super importante das proteínas, né? Para a gente não ter uma depressão de massa muscular, que é Que é importante. outra coisa que a gente vai falar também que é muito também, isso é crucial dentro do tratamento do emagrecimento anabólico, é manter a sua massa magra, certo? Mas assim, para esses efeitos de náusea, é importante você ter pequenas porções, fazer o uso aí de alguns chazinho de gengibre, super legal para ajudar na digestão, chazinho de abacaxi, né? É um chá gostoso, e ajuda bem, assim, ajuda a potencializar essa digestão de uma forma legal. Erva Sem doce também é interessante para um isso. pouco das náuseas. Eu gosto muito de utilizar, né, esses chás. É, Hortelã, erva doce, de gengibre, de abacaxi. São tão caros, né, Vanessa, que às vezes a caríssimo. pessoa, É. né, As custa pessoas tão acham caro. E que elas tem muita esquecem, coisa. né, do que o básico funciona, que a natureza entrega muita coisa, né? E a gente fica olhando aí, se a gente faz esse básico aí, que a gente pode fazer todos os dias na nossa casa, não é algo insustentável, muito pelo contrário. Quando a gente inventa moda, quando a gente começa a botar super alimentos industrializados, aí se você fizer uma compra com coisas naturais, né, muitas frutas, legumes, verduras, alguns grãos. Quando a gente faz essa compra, o preço dela é muito menor do que quando você vai lá e enche seu carrinho de pacotinho de salgadinho, de biscoito recheado e refrigerante, essas coisas todas aí, né? A gente sabe que o preço aumenta muito. Então, assim, não Exatamente. precisa ser caro, não. Muito pelo contrário, é bem mais barato. Exatamente. Por isso que a gente está convidando as pessoas aqui, né, a digitar a receita para receber o e-book, tá? Se você digita a receita aqui, você recebe um e-book, na verdade, um e-book pago, né? E aí mostra quais são os alimentos. Lá não tem nada de alimento industrializado, né? É só comida de verdade. São 60 receitas para quebrar o jejum, seja jejum para você quebrar na hora do almoço, no café da manhã, no jantar, receitas saborosas, deliciosas, porque realmente as pessoas não sabem, né? Hoje as pessoas não sabem cozinhar, as É, pessoas não têm noção de alimentação, né? Infelizmente, a gente tem que criar artifícios para que a pessoa tenha acesso, né, a uma informação legal. Por isso que eu criei esse e-book. Só digitar aí receita, que é fantástico esse e-book também para as pessoas que querem iniciar o jejum intermitente. Vanessa, nós falamos do efeito colateral da náusea, do efeito colateral da constipação, esses efeitos gastrointestinais são bem comuns e eu vejo que no Ozempic isso era muito mais evidente do que o Monjaro, certo? Muito mais evidente. O Monjaro
é praticamente nulo ou bem baixo, desde que realmente você faça esse contexto que a gente está falando aqui há mais ou menos 30 minutos. Mas uma outra coisa também que é bem evidente, que a gente tem que falar, é a questão da queda da energia, né? A pessoa fala assim, meu Deus, realmente eu não estou conseguindo treinar com a mesma performance, eu não estou tendo energia, tá? É claro que existe um contexto por trás disso. Acho que o principal contexto é porque a pessoa faz uma restrição calórica. Ela tem o menor porte de calorias nutritivas, né? Entenda calorias, pessoal, como algo que existe as calorias vazias e as calorias que te entregam algo. Então, se eu fizer uma janela de alimentação ou uma alimentação carboidratos refinados, farinhas brancas, açúcar, sem valor nutricional, algo rico em coisas industrializadas, você não fornece uma caloria nutritiva para você, diferente das calorias que você encontra de frutas, legumes, hortaliças, as proteínas, como a Vanessa falou aqui, ovos, peixe, carne, frango, isso aí tem que fazer parte da sua alimentação. Então, o primeiro ponto, quando fala-se de queda da sua performance, da sua energia, está atrelado ao quê? A sua alimentação inadequada, certo? Tá. Ponto número 2, né, Vanessa, que eu vejo aqui também dessa queda de energia, a pessoa deixa de beber água, é o básico, né? Ou dorme mal. Mas quais alimentos que a gente, assim, é inevitável a gente introduzir dentro e pode aumentar a lista aqui, né? Falar especificamente, ó, esse aqui não pode faltar dentro da minha janela de alimentação. Fala aqui especificamente para gerar energia, depois a gente fala de alguns suplementos que são interessantes. Eu gosto muito de trabalhar com alguns alimentos que as pessoas subestimam muito, mas, por exemplo, a beterraba é um alimento que eu sempre tenho nos planos alimentares. A beterraba ela é rica em nitratos e ela é um vasodilatador muito bom, natural, sem dar até a ataque cardíaco que a cafeína faz, né? Sem aumentar a ansiedade. Então, assim, é um alimento que a gente pode incluir num suco, é um alimento que a gente pode incluir na porção lá na hora de fazer a sua refeição, almoço ou jantar, né? Quebrar na hora da quebra do jejum ali. Eu gosto muito de quebrar o jejum na hora do almoço. Ter beterraba nessa refeição, ela vai te dar um pico energético bem legal e sustentar isso durante todo o dia. Então, é um alimento que eu sempre tenho nos planos alimentares. Legal. E, inclusive, assim, para quem tem criança em casa, é um alimento que faz a comida ficar mais divertida. Fazer uma crepioca ali, tendo uma beterraba ali batida ali no meio, faz Legal. a crepioca mais cor-de-rosa. Então, a gente leva um colorido bonito aí para alimentação. E é um dos alimentos, mas a gente tem que ter a noção que a gente precisa ali. Tem as batatas, tem os legumes, tem alguns legumes que são baratos de calorias que eu falo, mas entregam uma energia legal. O brócolis, a abobrinha, temos o couve-flor, que é super versátil, né? Você consegue fazer vários preparos. Então, são alimentos que são importantíssimos aí. As frutas, a gente precisa de ter as porções de frutas. E aí, essa hora da gente usar as frutinhas, né? Que tem um valor, uma densidade menor, né? Que aí a gente tem o morango, temos o kiwi, o próprio abacaxi, que ajuda, né? Tem uma palatabilidade grande e alta, que deixa a gente com sabor mais gostosinho na boca e tal, ajuda na digestão. E essas frutas, eu acho que elas precisam estar sempre encaixadinhas aí no nosso plano. O melão, gente, melão também eu sou apaixonada. Quem me segue aqui sabe disso. Legal. Que é uma fruta que é baratinha de calorias também. Você come É. bastante e não tem quase nada. 25 calorias por 100 gramas, imagina. É irrisório, né? Muito bom. Legal, a beterraba é uma coisa que realmente cada vez eu tenho mais lido, né? Rico Uhum. em nitrato, né? Um vasodilatador para pessoas que são hipertensas. É interessante pra caramba, né, Vanessa? Então você falou desses alimentos, também a gente não pode deixar de falar dos alimentos que têm gorduras boas, né? Um abacate. Isso. Engraçado que recentemente o Theo aprendeu a comer a massinha do coco agora, né? Então, antes ele não gostava muito da textura, agora ele aprendeu a comer. É tudo, criança é muito do estímulo, né? Abacate ele come muito, ele come. Então, gorduras boas, né? A gema do ovo, do salmão também, que é das proteínas. Isso realmente não pode deixar
ter ali para gerar essa energia, né? Energia. E aí, foi o que a gente falou também no início, né, Vanessa? O próprio jejum por si só, ele é um gerador de energia, É. né? Ele é um gerador, porque ele vai fazer ali algo para aumentar ali sua cognição, seu foco. Ele é algo que é crucial dentro desse contexto, que vai otimizar não só a parte sua do emagrecimento, certo? Você tem melhor resposta, minimizar os efeitos colaterais, como essa queda da energia mental e física, ele vai otimizar, né? E não só isso, a gente está batendo muito nessa tecla aqui, quase 60 pessoas ao vivo. É o seguinte, é a melhor estratégia pós-término do uso dessas canetas emagrecedoras, para você não ter o efeito rebote, aquele efeito que a pessoa tem, que tem um dado bem alarmante. Mais uma vez, eu gosto de assustar as pessoas, que de cada 10 pacientes, ou seja, 10 pacientes, 60%, ou seja, 6 pessoas vão ter o reganho de após o término dessas canetas após um ano. Isso é um estudo comprovando. Por quê? Não Foi muda. algo que a gente falou desde o início. As pessoas não mudam a alimentação, não mudam a, a sua mentalidade, não introduz os hábitos alimentares. E é esse alerta que a gente quer passar, para você não cair dentro dessa estatística de reganho, do efeito rebote, pós-término. E aí, nada mais do que inteligente essa oportunidade de você estar fazendo o jejum intermitente. Pré-uso, durante e pós. Não é à Isso. toa que é o melhor estilo de vida. E a gente está falando aqui por A mais B, e a gente tem experiência clínica, prática, lá dentro da clínica Schunk, tá? De como o jejum conduz com grande maestria esse processo do jejum, das canetas emagrecedoras. Com Sim. certeza, né? Então, é, fica aqui o alerta para todo mundo, para que realmente as pessoas possam já usar essas canetas emagrecedoras. Eu tenho que fazer essa mudança e introduzir um jejum intermitente. Legal? Exato. E assim, doutor, uma coisa que é importantíssima também é esse jejum intermitente, ele vem com uma série de benefícios, como você mesmo falou, do aumento da energia, e a gente fazendo tudo bem estruturado, você vai usar menos tempo a canetinha. Então, gente, é importante vocês terem essa noção. O tratamento para emagrecimento, ele não tem que ser eterno. Tem gente que faz dieta a vida inteira. Não é assim. É um tratamento, é uma dietoterapia. Você começa a ter e termina esse tratamento. Então, assim, tá errado fazer dieta a vida inteira. Quando você muda seu estilo de vida, coloca, por exemplo, o jejum intermitente na sua vida, você para de fazer dieta. Não é dieta mais, é estilo de vida. Então, tem gente que me fala assim, como eu sou do jejum intermitente, a gente fala assim, Vanessa, ai, Quando você mas vai parar? você sofre o tempo todo. Não, gente, é maravilhoso você acordar de manhã. Tem uma coisa que eu sempre uso nas minhas manhãs, que eu amo, que dá muita energia, que é o cafezinho, eu pingo ali um pouquinho de óleo de coco Pronto. nesse café. Vocês não têm noção que pré-treino é esse, gente. Eu treino, Perfeito. sempre Vou treino passar a receita aí, Vanessa, que é um café termogênico, é um né? café Que não termogênico, quebra o jejum não metabólico. quebra o jejum, te dá energia. Gente, faz isso e vai pra academia pra vocês verem. Ó, a gente dá aquele calor que você sente assim, nossa, eu tô quebrando tudo aqui. Você consegue fazer um treino bem feito, tá? É um ótimo pré-treino. É termogênico, ele ajuda o óleo de coco. O que é a termogênese? Ele é difícil de ser digerido. Então, o corpo gasta energia para digerir esse óleo de coco. E aí é uma ótima fonte de energia, não quebra o jejum. Então, assim, outra coisa também, o Canela, a principal gente ingresso, coloca, né, algumas especiarias para aumentar ali a termogênese, a canela, gosto de né? colocar canela, gosto de colocar, às vezes, um gengibrezinho em pó também, super É, bacana. Eu falo que o meu café ele é turbinado. Eu sempre coloco lá na receitinha lá dos meus pacientes, quebrando, antes de quebrar o jejum, o que que você pode? Eu coloco sempre super coffee ou
eu chamo de Bulletproof Coffee, que é É, o café à prova de cafezinho balas. com óleo de coco, com um pouquinho de canela, TCM, aqui a Paty Alves, a Paty falou aqui do TCM, TCM, com certeza tem gente que gosta de ter o suplemento, mas aí a gente coloca também esse olhinho de coco aí que faz essa vez o TCM aí. Super bacana. Legal, legal. Então, já que a gente está falando de suplementação para energia, dentro você falou aí de uma estratégia legal, café termogênico, né? Eu particularmente acho fantástico você misturar café com óleo de coco, canela, porque o TCM ele vai ser uma energia instantânea ali para a pessoa. E mantém o jejum, aumenta a saciedade, melhora a microbiota intestinal, antifúngico, né? Olha que interessante, né? Quanta coisa que o óleo de coco pode proporcionar para gente. Eu gosto de acordar de manhã, fazer o shot, né? Própolis, vinagre de maçã. Então, olha só, o vinagre de maçã já é rico em probiótico, né? Um limãozinho, que dispensa comentários, que é para aumentar a imunidade. Coloca um gengibre, coloca ali uma cúrcuma, que é anti-inflamatório. E coloca ali o própolis. Eu faço um shake, aliás, um shot Top. turbinado de manhã. E a primeira coisa que eu faço é tomar esse shot, né, com as suas propriedades. A cúrcuma anti-inflamatória, gengibre, ação termogênica, própolis imunitária, limão, mesma coisa, vinagre de maçã para saúde intestinal. Coloco um pouquinho de água, puf. Então, coloco isso na quebra do jejum, na hora de acordar. E aí eu espero um tempinho e faço esse café termogênico. Café, óleo de coco, canela, pronto, e vou treinar. E aí você percebe que você vai emagrecer, tem energia, disposição, e você não vai ter aquele cansaço mental, né? Usando essas canetas emagrecedoras, certo? E aí, Isso. Vanessa, vamos falar de alguns suplementos que encaixam dentro dessa parte da, da, da energia, tá? A gente falou do TCM, pode ser também, né? Creatina, com certeza tem que entrar, né? Aí a creatina tem um mecanismo ali energético de massa magra, certo? Depois a gente vai falar do efeito colateral de massa magra. Tem o magnésio, o blend de magnésio, que ele tem múltipla função, não só a parte intestinal, parte óssea e muscular, mas também energética, né? Eu gosto muito da coenzima Q10, né? E particularmente eu sou fã da marca Yosen, né? Aquelas gotinhas ali que você Da, pode estar tomando que da creatina e vai embora, né? exatamente. A Yosen, a creatina quebra jejum sim, tá? E aí, ó, Yosen, aquelas gotinhas. Ó, só um parêntese aqui. A JP Patrícia, ferritina baixa, sou magra, sinto falta de energia. Já vamos falar sobre isso aqui, tá? E ó, a coenzima Q10 vai gerar essa energia. Também você pode estar utilizando vitaminas do complexo B, certo? Para gerar energia. E aí existe algum suplemento, a L-carnitina também melhora essa parte energética. E tem alguns suplementos mais que são mais elaborados, vamos dizer assim. Aí tem a betalanina, tem a PQQ, tem a teacrine. São suplementos aí que às vezes a pessoa nunca ouviu falar, mas também está disponível. A derribose, muito bom, exatamente, a derribose, muito bem colocado. Então, essa suplementação aqui, ela encaixa dentro desse contexto. Então, quando o paciente chega para mim, né, lembrando, já equilibrei as vitaminas, os minerais, e aí ele fala assim: meu Deus, eu não quero ter queda do meu rendimento no meu esporte. E aí eu entro com esse combo completo. Vitamina do complexo B, blend de magnésio, tudo isso aqui que a gente acabou de falar, coenzima Q10 para não ter queda da energia. E aí a pessoa falou assim: qual é o blend de magnésio? Alguma marca? Eu gosto da marca Essential, né? É o magnésio complex. Ele é muito bom, ele tem 4 tipos de magnésio e ajuda nesse processo, legal? De fornecer energia. Então tem toda uma suplementação por trás disso. Mas nenhum suplemento vai substituir seu hábito de vida, tá? Vai depender muito do objetivo e de quanto que a pessoa quer investir, né? É claro que o investimento também não é um investimento, dependendo da suplementação, é um investimento que a pessoa tem que colocar na ponta do lápis, tá? E esse blend de magnésio, a parte está sabendo tudo, não quebra jejum, tá? Maravilha. Vanessa, então tem mais algum outro suplemento que é interessante, além da coisinha, complexo blend de magnésio, TCM, que mais? Eu acho que você falou bem aí para a parte energética, é isso aí. E a gente tem que lembrar também que tem uma forma que é muito efetiva de
fazer essa suplementação, que é através dos injetáveis, né, doutor? Nossa, muito bem colocado, é. Eu acho extraordinária, por experiência própria, de você estar ali com energia baixa, você que está com a ferritina baixa, aí vai lá, faz uma suplementação injetável, que de um dia para o outro sua energia faz assim, ó. É um, É, né, super bacana, é uma forma muito efetiva, muito rápida da gente ter um resultado. Eu gosto muito de, não prescrevo os injetáveis, mas eu tenho aí uns relatos dos pacientes que vêm do Dr. Wesley e assim, é extraordinário o resultado. tá, e o que que acontece? Então, você colocou muito bem aqui, né, Vanessa? Tá, mas ferritina baixa, né? Às vezes a pessoa tem uma desbiose, às vezes a pessoa, mas eu vou tomar via oral. Demora 3, 4 meses para melhorar e às vezes pode até piorar a microbiota. Nada melhor do que você fazer venoso, claro, de acordo com os seus níveis laboratoriais. E realmente você faz. Geralmente são as clínicas. A minha clínica faz essa reposição de ferro, de vitamina B12, quando indicado clinicamente e laboratoriamente. A gente tem que ter uma análise prévia da como está a sua ferritina, né? Geralmente as mulheres tendem a ter uma ferritina mais baixa, uma B12 baixa, muito por questões de uma desbiose intestinal que não absorve bem e até por questões de menstruação. Às vezes a mulher tem um fluxo menstrual um pouco mais intenso, né? Então isso aí é interessante, tá? Então, as terapias endovenosas vêm aí para complementar esse contexto energético de acordo com essa parte. Aí eu vou falar de um caso clínico de uma paciente que ela é jovem, 20 e poucos anos, né? Ela veio fazendo uso dessas canetas emagrecedoras, mais especificamente o Ozempic, né? Por conta própria. E aí ela começou a usar, usou uns seus 6 meses, eu acredito, ou um pouco mais. E ela chegou até mim, emagreceu, top, atingiu o peso que ela queria, mas chegou com fadiga, cansaço, queda de cabelo, e ela estava pensando assim, cara, e já estava prejudicando a qualidade de vida dela e principalmente no trabalho, ela já não estava rendendo mais. E ela falou para mim, meu Deus, será que eu estou com depressão? Antes de tentar procurar você, Wes, até pensei procurar um psiquiatra, porque não é possível, não é falta de energia, não é falta de motivação. E aí dentro desse contexto da medicina integrativa, né, analisei os exames laboratoriais e dito e feito, deficiência de vitamina D, deficiência de magnésio, deficiência de ferro, deficiência de B12, ou seja, a parte bioquímica dela totalmente afetada, né? Por quê? Uso de 6, 7, 8 meses de Ozempic, de medicamento emagrecedor, sem acompanhamento médico, ela comia o que tinha na telha e ela gostava muito do iFood, pá, pá, pá. E aí, ao longo do processo, ela emagreceu? Emagreceu, tá? Talvez ela não teve a flacidez porque ela é nova, 26 anos, ainda tem uma reserva de massa muscular, não tem tanto declínio hormonal. E aí, ela teve esses efeitos colaterais, tá? E aí, dito e feito, fizemos essa reposição de vitaminas endovenosas, suplementação via oral, e ela é uma outra menina, né? Uma outra mulher, vamos dizer assim, né? E, consequentemente, ela percebeu, né? Eu falei, caramba, eu emagreci mais as duras penas. Hoje eu faria totalmente diferente, acompanhado com o médico, dentro dessa parte nutricional. E aí serve o alerta para todo mundo, né? Procure um profissional da área da saúde, um médico, um nutricionista, uma equipe multidisciplinar para te acompanhar dentro desse processo. O emagrecimento tem que ser saudável. O emagrecimento tem que ser duradouro. O emagrecimento tem que preservar a massa magra. Isso é crucial, tá? E por falar de massa magra, Vanessa, para a gente encerrar dentro desses efeitos colaterais, essa live aqui maravilhosa, né? Qual é o suplemento? O alimento, a gente pode já falar aqui dos alimentos principais, né? A gente falou de proteínas, falou de carboidratos complexos para gerar essa parte de massa magra. Mas quais são os suplementos que são imprescindíveis dentro desse contexto para a preservação de massa magra? E é claro, tá, pessoal? Já dando aqui o caminho. Não existe ganho de massa magra sem o estímulo do músculo. Então, é musculação. Não adianta nada eu gastar dinheiro com suplementos e não ter o estímulo do músculo e não ter alimentação, ou tampouco não desinflamar, desintoxicar o seu corpo. Exato, a musculação é crucial nesse processo. Mas, e além disso, né, associada a isso, a alimentação e a suplementação. Dos suplementos que eu acho assim que tem que ter 100%, tá ali a creatina, tá a proteína, no caso, whey protein isolado ou
a proteína vegana, que hoje a gente tem proteínas veganas bem palatáveis, com sabores gostosos. É só realmente procurar aí, e se precisar a gente até indica algumas marcas aqui. Isso daí, a proteína em pó, no caso, ela dá muita praticidade ao plano. Então, não tô com muita vontade de comer, tô sem fome. Bate um shakezinho ali, uma bananinha, um pouquinho, um scoopzinho da proteína, um pouquinho de água, pronto. Você faz ali um shakezinho que vai te mantendo ali a energia, mantendo sua massa muscular. E tem um suplemento que a gente indica muito, prescreve demais, que é o amino da Central Nutrition, que é um blend de aminoácidos que vai preservar essa massa muscular. Gente, massa muscular, a gente, no ciclo normal da vida, o que acontece? A gente ganha um pouquinho, chegou ali 45 anos para cima, a gente começa a perder ela. Então, a gente precisa fazer uma poupança dessa massa muscular agora. Se você vai lá, entra com a canetinha, despenca a massa muscular, despenca a gordura, para você recuperar um quilo de massa muscular, gente, ó, tem que suar a camisa, né? Então, por isso que a gente sempre está ali preservando essa massa muscular. Por mais que a gente não ganhe no processo vou fazer um processo de emagrecimento muito drástico, o meu objetivo do plano é sempre assim, preserva o que tem, tira a gordura, depois a gente começa a crescer essa massa com uma outra estratégia nutricional. Dá para aumentar a massa muscular durante o emagrecimento? Dá. Temos casos de pacientes aí que aumentaram 1,5 quilo de massa muscular no processo. Mas suplementação certinha, alimentação certinha, sem aquela coisa do comer só quando eu quero, porque eu tô sem vontade, não vou comer. Não, tem que fazer as refeições, fazendo uma janela ali de jejum intermitente bem feita, tá? A gente consegue fazer esse trabalho aí, assim, de uma Fantástico. muito, É, muito boa. legal. Falou do amino, falou da creatina, perfeito, né? E quando dentro dessa parte da massa magra, tem que ter a parte hormonal equilibrada. E só o médico para avaliar isso, né? Então, tem mulheres que estão na menopausa, você tem que fazer esse reequilíbrio de estradiol, progesterona e testosterona. Lembre-se, mulheres, testosterona, a mulher também precisa, tá? De testosterona, viu? Então, se seu ginecologista fala que não precisa, mas precisa sim. Homens imprescindíveis, né? Já tem homens entrando aí na andropausa com 45, 50 anos, né? Cada vez mais cedo. Então, tem que ter esse reequilíbrio hormonal. E nada melhor do que você passar por uma avaliação médica, tá? Para você analisar os exames laboratoriais, correlacionar com a sua manifestação clínica e ver se precisa desse reequilíbrio. E existem várias formas de você reequilibrar. Pode ser gel transdérmico, que é a melhor forma para mulher, homem. Alguns casos, homens podem fazer essa reposição intramuscular. E aí, obviamente, a gente tem que ter esse contexto, tá? E aí, Vanessa, tem um suplemento também que é novo, sofisticado, que é o Pepstrong também, que é utilizado bastante, né? Um peptídeo da fava, foi criado pela inteligência artificial. Ele, dentro desse contexto aqui, né? Ele também vem agregar bastante no ganho de massa muscular. Os Pulse é um suplemento novo, ele tem um valor agregado, não gosto de falar que é caro, mas um valor agregado, e dentro desse contexto ele encaixa também, junto com a amino, a creatina, ou na forma de whey, ou na forma de proteína vegana, batendo como shake ali, né? Como você mesmo disse. Então, vale muito, muito a pena também usar esse Pep Strong durante esse processo de emagrecimento, porque ele preserva bastante a massa magra. Legal, Vanessa? Vanessa, tem mais alguma outra coisa? Só para a gente Tem finalizar? uma coisinha aqui que a Paty perguntou aqui. Tem prejuízo de perca de massa muscular fazendo jejum? Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, gente. Não tem. Se você faz um jejum com uma janela alimentar bem estruturada, você não perde massa muscular. Inclusive, lá no consultório, a gente tem atletas de Ironman que fazem jejum intermitente. Temos atletas de jiu-jitsu. Temos atletas de fisiculturismo fazendo jejum intermitente. Então, assim, perda de massa muscular vem de uma alimentação mal estruturada. Quando você faz o jejum intermitente e na janela alimentar você tem a entrega dos macronutrientes, que são os carboidratos, proteínas e gorduras, e dos micronutrientes, você só tem benefício para a sua saúde, não tem colateral,
do jejum associado com sono, equilíbrio hormonal e atividade física. e atividade. Pronto. Por Exato. isso que a gente nunca, mais uma vez, passa o caminhão na frente dos bois. A gente organiza tudo isso aqui previamente para depois simplesmente a gente fazendo esses ajustes. Muito bom, Vanessa, tá? Então não perde massa magra. E é isso, pessoal. Foi muito bom tá com vocês. Lembrando que quem tem dúvidas de como quebrar o jejum, como fazer o jejum intermitente, quais são os principais alimentos que você tem que usar, tem um e-book chamado 60 receitas para quebrar o jejum. É só você digitar aqui receitas, tá? Que você recebe esse e-book e tira todas as suas dúvidas e você já começa a colocar em prática. Legal, Vanessa. E o Ricardo aqui ele falou, mas já tem baixado bastante o preço. Sim, porque o suplemento, né, quando ele é lançado, ele chega com valor agregado, né, a lei da oferta e da procura. À medida que as pessoas vão consumindo e vão introduzindo no dia a dia, tende a cair mais, né? Então lá atrás era uma novidade, esse Peptide Strong, agora as pessoas estão usando bastante, os médicos e nutricionistas prescrevendo, e aí obviamente a gente tem barateado bastante esse suplemento. Legal? Como tudo na vida, começa caro, depois vai equilibrando o preço mediante aí a demanda e o consumo, né? O pessoal digitando aqui receita, muito bom, viu, Vanessa? Uma live bem completa, né? Dá o que a gente Falamos de todos os suplementos, falamos de alimentação, de estilo de vida, muito legal mesmo. Faltou falar só de queda de cabelo, né? Mas a gente deixa para uma outra oportunidade, até porque a gente vai fazer uma sequência de lives aqui, né? Dessa temática de canetas emagrecedoras. Fechou? fechou. Ótimo dia para você. Ótima terça para todos nós. Até Obrigada mais. pela audiência, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau.